Vamos ler aqui alguns comentários, né? Que o Bora. pessoal aqui já tem comentado pra caramba. O Robert tá perguntando o seguinte, Wilter. Se existisse um botão para viajar no tempo, vocês apertariam? E se sim, para qual época iriam? Não estou tão materialista assim. A época que eu escolheria viajar seria o futuro, ano 3000, porque eu tenho muita curiosidade para Mas saber ele se a na humanidade pergunta iria falando estar de pé. voltar no tempo, não? Não, ele falou para escolher qual época do ano Ah, tá. iria. Ah, entendi. Eu iria para o futuro, ano 3000, para ver o que fim tomou a humanidade. E se realmente as máquinas estariam aí. Se realmente tinha sido o fim. E se você fosse no ano 3000 e não tivesse ninguém na Terra, todo mundo lá em Marte? Ó, tomou-se no Não, mas caneco. aí eu ia pegar alguma máquina para ir para Marte. Eu estaria naquele tempo real. Né? No tempo que as pessoas lá estariam. Mas realmente pode ser que. E se a Terra estivesse inabitável e tivesse todo mundo em Marte? Não tivesse como voltar para a Terra, sei lá, cataclísmica, não tivesse como respirar aqui mais, sei lá. Não importa. Você se ferrava. É o risco Não que é eu o vou mais correr. inteligente? Não, mas aí eu não. É o risco que eu correria e toparia correr aí essa aventura. Legal, legal. Mas poderia dar muito bom também. De repente chegar aqui no ano 3000, carros voadores, robôs andando para lá e para cá, convivendo, coabitando de maneira natural. E quem sabe até o transhumanismo, né? Que é o humano sendo metade robô também, meio que um ciborgue ali. Né? E tipo, seria algo talvez interessante, as pessoas vivendo, ao invés de viver 100, 110 anos, elas viverem de maneira qualitativa, talvez 200, 300 anos, 400, quem sabe. Talvez. Aí eu queria ver como que estaria. Ou talvez a humanidade lutando contra a Skynet. Dando sequência aqui aos comentários aqui, que tá bombando o chat, Rebeca Regina está nos perguntando o seguinte: ciência e religião podem coexistir ou sempre estarão em conflito? Pode começar aí. Eu acredito que dá para coexistir sim, sem problema, cara. Inclusive existem, ao contrário do que muitos pensam, né, que os cientistas eles obrigatoriamente são ateus, tem muitos cientistas que possuem religião e conseguem muito bem separar as duas coisas, de modo que a profissão que é descobrir novos conhecimentos está de um lado e em contrapartida a religião. E não são todas as religiões assim que promovem dogmas, né? Tem o budismo que em partes é uma religião, mas nem tanto, né? Ele fica ali naquele meio termo. Algumas pessoas que o praticam não o consideram uma religião propriamente dita, mas sim uma filosofia de vida. Então, eu vou além. Eu acho que dá para existir uma espiritualidade de maneira sadia, em contraponto, vivendo em conjunto com a ciência, sem problema algum. Eu acredito que a religião, ela muitas das vezes atrapalha a ciência. Não atrapalha o contexto geral da sociedade. Eu acredito sim que a religião tem seu papel social. Eu acho que o que atrapalha é o viés religioso excessivo. E uma vez eu vi uma frase que eu achei muito interessante, que ela diz o seguinte, que a espiritualidade sem a ciência é manca e a ciência sem espiritualidade ela é vesga. Ou seja, elas não elas precisam estar pertas uma da outra. E a espiritualidade, como eu sempre digo, não é religião. Ela é você saber quem você é, o seu local, o que você está ocupando no espaço-tempo, é você ter entendimento das coisas como elas são e localizar, sobretudo, a sua essência, a fonte geradora de tudo, não só do universo como tal, mas de você enquanto ser aqui habitante. Então, a espiritualidade ela tem esse viés de trazer esse entendimento. Ao contrário que a religião, muitas das vezes, não entra tanto na parte espiritualista das coisas. É claro que tem religiões que mais se aproximam de uma espiritualidade, outras nem tanto. Então, se é uma religião que promove essa questão de você olhar para dentro, de você se enxergar como indivíduo e promover virtudes, então eu acredito sim que ela pode estar sim em harmonia com a ciência, sem problema algum. Pode, com certeza, e seria benéfico. E tem um comentário que eu achei muito engraçado aqui, ó. Ainda da Rebeca, não é da Rebeca Regina não, esse é da Débora, que ela está perguntando o que a gente acha sobre a popularização do esoterismo e da espiritualidade alternativa. Eu estou rindo por causa dessa espiritualidade alternativa. O que seria? Seria tipo o pessoal que vai nas raves e usam bala e acham que está conversando com o gnomo? Porque eles tem essa vibe aí, tem esse rolê. Eu acho que o que ela quis dizer, espiritualidade alternativa, é de você não ficar só por dentro de um só
dogma, uma só religião. Ficou bem rave isso aí que ela perguntou, viu? Esse povo da rave que gosta de abraçar a árvore, usar umas balinhas lá, ficar doidão e acha que tá cultivando a espiritualidade. Essa questão da popularização... Comenta aí pra gente, Débora, se você estiver indo na live, comenta aí o que você quis dizer com espiritualidade alternativa.